Som. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Matias. Eu fui convidado para falar sobre a visão da escola austríaca sobre os impostos. Fui convidado pelo Alexandre, pela Lígia. E eu devo ter recebido esse convite porque eu tenho um canal no YouTube chamado Defesa da Liberdade. Eu sempre faço leitura comentada de artigos de economia, de política, de filosofia. E tem dado bastante certo isso. Eu não sou da área de... Eu não sou formado em economia, nem em política. Eu sou formado em engenharia eletrônica, Instituto Nacional de Tecnologia. Então, eu sou realmente biólogo, engenheiro eletrônico. E depois que eu comecei a estudar economia, eu fiz uma pós-graduação no Instituto Mises Brasil, da Hélio Beltrão e tudo mais. Então, é uma ótima pós-graduação, muito boa para entender a visão libertária, entender a visão de escola austríaca, é realmente muito boa. Então, antes de falar sobre a visão da escola austríaca sobre os impostos, eu vou falar um pouco sobre as outras escolas de economia, só para contextualizar um pouco. A primeira dessas outras escolas é a escola keynesiana. Essa escola começou na época da crise de 29, por causa de toda a bagunça que o governo tinha feito na economia naquela época. E os economistas estavam procurando alternativas para solucionar a crise. Um deles, chamado John Maynard Keynes, propôs uma solução no livro que ele publicou chamado A Teoria Geral da Moeda, do Juros e do Emprego. E nesse livro ele falava, olha, o governo vai ter que tomar conta da economia, fazer uma série de intervenções para tentar resolver o problema. E a partir daí veio todo o keynesianismo que até hoje existe, principalmente nas escolas de economia brasileiras. Então começou daí. E o grande viés dessa escola de economia, o capitalismo não sabe se virar sozinho. O capitalismo precisa de alguém para tomar conta dele, precisa de alguém para fazer o capitalismo funcionar, porque se depender só do capitalismo, ele vai gerar crises, depressões e todo mundo vai ficar pobre. Essa é a visão dessa escola. E o que a gente vai falar aqui é muito diferente dela. Depois tem a escola de Chicago, que é a escola de economia na qual o Paulo Guedes é formado, o ministro da economia atual. Essa escola já tem um viés um pouco mais liberal. Essa escola ela já aceita o capitalismo, enxerga que no capitalismo tem trocas que geram valor para todas as partes, mas ela tem um tratamento muito matemático que engessa um pouco ela, e às vezes essas equações acabam dando a impressão de que o capitalismo tem erros que podem ser melhorados. Mas ainda assim é uma escola de economia em grande parte liberal. Essa aqui não é exatamente uma escola de economia mais. Apesar do marxismo ter sido uma escola de economia no passado, hoje ele está mais como uma escola de pensamento político, uma escola de pensamento filosófico, muito da área de sociologia. Isso é por causa de tudo que aconteceu no século XX, como por exemplo a queda da União Soviética, que foi fazendo o marxismo e o socialismo ficar cada vez mais distante de uma escola de economia. Ele usa muito o marxismo, porque muitas bases marxistas é um pouco da escola keynesiana. Elas fazem uma aliança. E a escola que eu vou usar para fazer a análise dessa palestra é a Escola Austríaca de Economia, sem dúvida a mais liberal de todas essas, e provavelmente uma das mais liberais do mundo. Então é nela que a gente vai focar. Então, os fundamentos da escola austríaca, o primeiro deles, só para contextualizar um pouco mais, algumas coisas que a escola austríaca já fez no passado. Primeiro, o Mises, Ludwig von Mises, o cara que dá o nome para o Instituto Mises, ele publicou um livro, um trabalho chamado Cálculo Econômico numa Comunidade Socialista, 1920. Nesse livro tem explicado o porquê que a União Soviética ia cair de podre, e caiu de podre 70 anos depois, e só quando isso aconteceu que começaram a levar o Mises um pouco mais a sério. Olha, realmente, ele tinha razão.
70 anos atrás ele estava falando uma coisa que a gente não percebeu, não admitiu e agora está acontecendo. Toda vez que acontece um experimento socialista, esse fenômeno acontece. Na Venezuela está acontecendo hoje. Por isso que lá tem uma crise humanitária gigantesca, por isso que lá falta alimento, por isso que lá falta papel higiênico. Está tudo explicado nesse livro. Depois os trabalhos foram aprimorando, só que a base é essa aqui. Publicado em 1920, faz 100 anos. E tem uma galera aí que ainda não aprendeu. Uma outra grande contribuição da Escola Austríaca de Economia é com respeito a crises e depressões econômicas. Ela explica a crise que o Brasil passou de 2015 a 2017, ela explica a crise de 29, ela explica a crise de 2008. E se vocês se interessarem, geralmente uma porta de entrada muito usada para estudar economia, tem um livro publicado pelo Instituto Mises que chama A Grande Depressão Americana, tem um PDF de graça no site deles. É um livro muito bom para entender a crise de 29, muito detalhado, explica toda essa teoria e é uma leitura muito boa. É dos meus autores favoritos, inclusive, do Murray Rothbard. Um tema mais atual, a escola austríaca ela tem uma teoria monetária na qual o Bitcoin se encaixou quase que perfeitamente. As outras escolas de economia enxergam o Bitcoin e criptomoedas como anomalias. Eles veem Bitcoin como uma coisa que não poderia acontecer, que não tem como virar moeda, que não tem como ter valor. Então muitas vezes se referem a Bitcoin como um ativo especulativo ou um esquema de pirâmide até. Tem gente já que falou que Bitcoin é veneno de rato, mas a escola austríaca olha para Bitcoin e fala, olha, realmente isso pode funcionar, isso tem todo embasamento para funcionar. Tem um livro do Hayek que foi publicado em 1976, chamado A Desestação do Dinheiro. Nesse livro, se você lê esse livro e você compara isso com Bitcoin, você percebe que é exatamente do que ele está falando nesse livro. E o detalhe, o Hayek publicou esse livro antes de existir internet. Então é realmente são autores que estão sempre muito à frente do próprio tempo. E uma outra grande diferença da escola austríaca para as outras escolas de economia é entender o mercado não como um ponto de equilíbrio que as coisas em volta vão funcionar, mas é como um processo de interação humana que surge espontaneamente, que é a ideia do Hayek de ordem espontânea. Ele surge espontaneamente, ele funciona espontaneamente e ele funciona por causa de uma natureza empreendedora, de enxergar oportunidades diferentes e atender essas oportunidades. Você não precisa de um agente político por trás disso para fazer a sociedade humana funcionar. Ela se organiza, ela se auto-organiza. Então, essa pequena introdução sobre a escola austríaca, agora eu posso focar um pouco mais no que a escola austríaca tem a dizer sobre impostos. O que é que ela vai dizer? Primeiro, tem uma grande discussão de se o imposto é roubo, se a escola austríaca fala que o imposto é roubo. Essa discussão eu estou mais fazendo limpando um pouco a mesa para falar, olha, imposto é roubo, quem diz é o libertarianismo, é um movimento político. Escola austríaca é uma escola de pensamento econômico. Elas falam de coisas diferentes, elas conversam bastante uma com a outra, mas elas falam de coisas diferentes. O libertarianismo vai falar sobre o que é eticamente defensável, o que é o melhor para... O que é melhor para respeitar as necessidades e os direitos individuais de cada pessoa. Isso é libertarianismo. A escola austríaca vai falar, tá, a gente está imposto, quais são os efeitos que isso vai ter? Vai ser bom ou vai ser ruim? Ou por que é que vai ser ruim? Então, são coisas diferentes. Eu vou falar sobre a escola austríaca. Libertarianismo, eu não vou falar. Mas imposto é roubo. O Brasil é a maior fábrica de leis estúpidas do planeta.
Essa frase não é minha, essa frase é do Rodrigo da Silva, que escreveu o Guia Politicamente Incorreto da Política Brasileira. É um livro muito interessante, é um livro muito gostoso de ler, e depois que você lê ele, dá a impressão que o cara que escreveu é libertário. Então, a fábrica mais monumental de leis estúpidas do planeta não é barata. Ela custa uma bagatela de 2 trilhões 388 bilhões 500 e daqui para cá arredondamento. Quando o arredondamento dos impostos que você arrecadou está na casa da centena de milhão, tem alguma coisa muito errada. Isso foram os impostos arrecadados em 2018. É essa conta que a gente está pagando. É como se a gente tivesse, como se cada brasileiro tivesse pago 11 mil reais no final do ano. No ano. O efeito de ter impostos sobre a economia é muito maior do que esse número que vocês estão vendo. Eu vou tentar demonstrar por quê. Então, não é só o que a gente está pagando de imposto que causa problema na economia. Não é como se cada pessoa tivesse pagado uma TED de 11 mil reais. O efeito é muito maior, porque isso desestimula a cooperação, isso desestimula o investimento, isso desestimula crescimento. E com esse crescimento, você vai ter oportunidades muito mais abertas. E são essas oportunidades que a gente está abrindo mão quando paga tudo isso de imposto. Mais um número. A gente está em março, a gente não terminou março, a gente pagou $500 bilhão de reais. Esse número é de ontem à noite. Hoje, eu acho que esse 8 já mudou, já virou bom. Um efeito de comparação: um hospital custa 600 milhões. A gente pagou esse ano mais de 500 bi. É 10 mil vezes mais. Quase 10 mil vezes mais. Então, estamos sendo feitos de palhaços? Sim, estamos. E agora a gente vai entender o quão perigoso é isso para a economia. Toda vez que o governo coloca impostos sobre bens de consumo, como por exemplo o combustível, a gente vai abastecer o carro e tem lá, olha, esse litro que você está botando, você está pagando R$4 na gasolina e 50 centavos por causa do imposto. Você está pagando R$4,50 no litro. Esse é o número que eu botei aqui, mas esses 50 centavos, ele tem um efeito terrível, que é diminuir o lucro da empresa. Todo aumento de impostos diminui o lucro de empresa. E isso é muito nocivo. Por quê? Sem impostos, a empresa vai ter um certo faturamento, ela vai ter os custos operacionais dela, de revenda e tudo mais, e ela vai ter um lucro no final do dia. Quando você coloca um imposto sobre o consumo de, por exemplo, 10%, 20%, na gasolina eu acho que é 50%. Você tem aquele lucro, só que agora uma parte desse lucro vira um imposto sobre o consumo, porque é uma despesa de operação que você não tinha antes. Então o lucro diminuiu. E não adianta você tentar repassar esse lucro para os consumidores. Se você tenta aumentar o preço do seu produto para fazer os consumidores pagarem por esse imposto e a sua empresa sair beleza, são menos pessoas que vão estar comprando esse produto. Então seu faturamento vai ser um pouco menor, seu lucro vai ser menor. Você pode até abater um pouquinho de imposto, só que você ainda vai estar numa situação pior do que a situação original. Então isso sempre acontece. Todo imposto que é incidido sobre consumo diminui faturamento e lucro. Tá, por que isso é tão perigoso? O lucro que a gente vê diminuindo nas empresas é o que a gente vê. Mas tem uma coisa que a gente não vê. Essa frase do Frederic Bastiat, que é uma das frases mais importantes para quem estuda economia, que sempre tem um efeito que você não está enxergando. Sempre que tem uma manipulação econômica de governo,
você tem um efeito que não está aparecendo lá, que é um efeito que se revela depois de você analisar com cuidado. Então, o que acontece no caso do imposto sobre consumo? Aqui na esquerda, essa barra mais alta é o lucro da empresa quando ela está vendendo para o consumidor final. Então, por exemplo, é a gasolina que está na bomba de combustível que vai abastecer os carros. Essa empresa, ela tem um lucro, ela compra a gasolina de alguém que transformou o petróleo em gasolina, que compra de alguém que extraiu o petróleo do fundo do oceano ou de um fosso, que usa maquinário para extrair isso de lá. Então tem toda uma cadeia de produção que vai funcionar de forma cooperativa. No caso do Brasil, não é a mesma empresa que faz, por exemplo, essas duas etapas, que é a Petrobras, ela extrai e trata. Mas podem ser empresas diferentes, geralmente são empresas diferentes. O que acontece? Nessa última barra aqui, acontecem os investimentos em bens de capital. É nessa barra que vão os investidores tornar os processos mais produtivos. Tornar os processos mais produtivos é como se você... Investir bens em capital é mais ou menos o seguinte: você vai abrir mão de um período na sua vida, por exemplo, o tempo, vai usar esse tempo para construir alguma coisa que vai te ajudar a fazer aquilo que você queria fazer a princípio. Então, é como se o Robinson Crusoe, ao invés de ficar pescando sempre com as mãos, ele gastasse uma semana da vida dele na ilha, construísse uma rede de pescaria e com essa rede ele consegue pescar mais peixes. Só que para construir a rede você precisa ter capital acumulado, você precisa ter capital disponível para investir. Se você coloca um imposto, essa cadeia de produção é distorcida e você não consegue mais fazer esses investimentos serem rentáveis. Quanto mais distante do consumidor é um bem de capital, mais sensível esse bem de capital é à manipulação econômica. Então, por exemplo, se a Selic aumenta 0,5%, para esse cara faz menos diferença do que para esse cara. Porque esse bem de capital, ele está sendo um investimento que está sendo pensado há muitos anos à frente. Então, por isso que tudo isso aqui vai caindo. Então, você deixa de ter o investimento que você poderia ter. Esse é o problema que está melhor. Então, esse é o problema. Esse bem de capital vai deixar de existir. E é difícil de perceber isso porque é difícil a gente sentir falta de uma coisa que a gente nunca teve. Então, não é como se a Petrobras deixasse de existir, é como se uma empresa que fornecesse um maquinário para ela nunca tivesse sido criada. E são esses investimentos, quanto mais distante do consumidor está o bem de capital, está a produção, mais rentável vai ser o trabalho humano e mais próspera vai ser a economia. Então, economias que são muito produtivas, como a dos Estados Unidos, de Singapura, da Coreia do Sul, elas têm muito capital investido em bens de produção. A gente chama isso de bens de ordem. Mais do que isso, é o governo que vai decidir quem é que vai receber esses impostos. Então ele vai decidir se vai construir estádios, é ele que vai decidir que esses estádios que a gente construiu para a Copa, a maioria deles são as moscas. Então é um exemplo desse tipo de fenômeno. Você tira impostos de toda a economia e as transações que as pessoas iam fazer entre elas voluntariamente, agora é o governo que vai decidir quem é que vai receber. Então pode ser uma empresa apadrinhada pelo governo, pode ser um movimento social com caráter questionável, pode ser tudo isso. Então, lucro, toda vez que uma empresa tem lucro, ela está fazendo uma geração de riqueza, ela está entregando para o consumidor uma coisa que esse consumidor quer, que vale mais do que o dinheiro que ele está abrindo mão. E a empresa só tem lucro se ela faz esse processo, se ela entrega o produto com recursos que são rentáveis. Por exemplo, eu vou fazer um hambúrguer para eu comer. Eu posso vir aqui no São Francisco Steak Shop, eles são especialistas em
que fazer comida, eles vendem comida, eles são um restaurante, então eles vão fazer esse hambúrguer que eu quero comer de uma forma muito mais fácil do que eu conseguiria fazer se eu tentasse fazer esse hambúrguer por minha conta. Então, isso que é a geração de riqueza. Eu ia ter que gastar, sei lá quantos meses, teve um americano que tentou, eu vou ter que ficar lá mais de um mês tentando fazer o hambúrguer, eu vou ter que ordenhar a vaca para fazer o leite que vai virar o pão depois, ou queijo, eu vou ter que colher o trigo, fazer a plantação do trigo. E uma outra empresa que faz isso para você, que ela é focada só em uma parte muito pequena da produção, ela vai fazer isso com eficiência muito maior. Então por isso que o lucro gera riqueza, porque ele permite que as pessoas se foquem em aspectos específicos da economia e um conversa com o outro através do preço. E se a empresa tiver desperdício de recursos, ela vai ter prejuízo e vai falir. Ao passo que imposto é destruir essa riqueza, é prejudicar essa coordenação entre as empresas e fazer os recursos serem desperdiçados via essa alocação de recursos que você está tirando das áreas produtivas e colocando nas áreas improdutivas. E esses são os principais problemas dos impostos. Os dois principais, eu tenho que me focar principalmente nesses dois. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou disposto a tentar responder. Só fazer uma contribuição, você falou de 50 centavos. Hoje a gente sabe que está saindo de 2030 até eu chegar efetivamente no lugar que vem de peixe. São R$3 aproximadamente para cada R$4. Então, para cada R$4 que a gente paga. Lá no R$5, 3 centavos. 5? De 5 para 3? Porque lá no Rio é assim. Então, no Rio de Janeiro, de cada R$5 que a gente paga no litro do combustível, R$3 são imposto. Então, não é os 50 centavos que eu falei no começo, também não é 50% que eu falei depois, é bem mais, é 60%. Alguma outra pergunta? Na verdade, a gente achou que isso é muito interessante, já que a gente tem uma coisa do plano de emergência aqui, com você? Por favor. A gente vai entrar num assunto se é possível que uma regulamentação venha para o bem? A gente estava falando da situação. Ele já está em choque. A gente estava se perguntando se uma regulamentação pode vir para o bem. E alguns de vocês talvez achem que alguma regulamentação vem para o bem. Alguém aqui acredita que é possível que alguma lei positivada pelo governo seja possível? De repente o Antônio, de repente alguém acredita que existe alguma lei que se justifique, alguma regulamentação que se justifique. E aí eu queria que você trouxesse talvez uma outra posição. Por que regulamentações podem ser vencidas? Não o imposto, mas a regulamentação. Vocês se arriscam a falar? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca? Espera, eu não entendi. Você quer um exemplo de uma regulamentação? De uma regulamentação que pudesse ser, por exemplo, os canudos. A ideia dos canudos, da regulamentação dos canudos é a seguinte: ao proibir determinados tipos de canudos, a sustentabilidade de determinada região aumenta. Isso é verdade? É possível que uma regulamentação crie um efeito positivo. Mas, por exemplo, o que você define como regulamentação? Porque a gente fala regulamentação não matar, pode ser uma toda e qualquer proibição da ação comercial livre. Uma regulamentação pode vir para o bem? Não. Impossível porque a gente não vê. O quê? Pode falar. Volta para baixo de água, o que se vê, o que não se vê. Pode vir aqui. Vem cá, a ideia é essa. A ideia é a gente ter um bate-papo sobre esse assunto. Mas assim, é claro. Sim, você já ouviu o dia falando sobre isso há um pouco. Nossa, agora. Vamos na sequência. Nessa hora você tem que voltar para baixo de água. É o que vê e o que não se vê.
Então, como você não está vendo todas as outras consequências, é impossível você saber se uma regulamentação está sendo positiva ou negativa, socialmente falando, se é que existe alguma coisa social, que seja socialmente falável. Tá. O comentário que eu teria a fazer sobre isso é mais ou menos o seguinte: eu vou sinceramente discordar um pouco do colega. Uma regulamentação, por definição, ela restringe a gama de possibilidades que uma empresa pode adotar. Então, eu sou uma empresa que fabrica coisas para vender bebida, coisas para consumir bebida. Então, copo, canudo, cerveja, garrafa, tampa de garrafa, latinha. Então, eu tenho uma gama de possibilidades de recursos que eu poderia usar. Então, eu poderia tentar fazer canudo, ou eu poderia tentar fazer a latinha. Na hora que vem alguém e decide, olha, essa daqui você não pode usar, seja pelo motivo que for, você está restringindo essas opções, você está tirando uma dessas opções para a mesa. Então você não permite que a atividade empreendedora se manifeste em toda a sua capacidade, você está cortando um pedaço dela. Então isso é uma perda. Pode acontecer, aqui eu estou fazendo uma concessão, pode acontecer de você fazer uma regulação que restringe essa atividade, mas ela já era um caso que já não estava mais sendo empregado. Isso aconteceu na Revolução Industrial, no caso do tempo que você pode trabalhar, horas de trabalho permitidas. Então, passou uma lei lá na Inglaterra falando, olha, agora é proibido que as pessoas trabalhem mais de 12 horas no dia. Só que essa lei ela só aconteceu depois que já era uma prática comum das empresas fazerem esse tipo de jornada de trabalho. Então, as empresas, na maioria, já estavam trabalhando com um tempo de trabalho de 12 horas e depois veio a regulação. Esse tipo de regulação meio que não tem efeito, ela é neutra, porque ela está regulando sobre uma coisa que o mercado já aceitou. Mas ela impede o empreendedor de fazer uma abordagem diferente. Então, eu diria que tem sempre uma perda, mesmo que seja uma perda meio virtual. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Lígia, uma das organizadoras do evento, atualmente coordenadora local do Students for Liberty e bem atuante no movimento libertário e no CSI. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Só lembrando como vai funcionar, agora neste momento é mais uma interação mesmo sobre algumas questões de economia, das dificuldades dos empreendedores e nessa atualidade que estamos vivendo hoje, a questão dos combustíveis, dos impostos dos combustíveis. E à tarde, após o almoço, a gente inicia a nossa rodada de negócios, a apresentação do Alexandre Porto, do Clogos e também do CSI. Bom, sobre o tema aqui, eu acredito que é muito complexo, gera umas discussões que ambos podem concordar, ambos podem discordar. Eu, em si, pessoalmente falando, não tenho uma posição certa sobre a relação da regulamentação, sei lá, dos canudinhos, por exemplo, mas eu gostaria de ouvir, por parte de uma pessoa, um pouco sobre o assunto. Gek? Isso. Porque você é meu coordenador. Deixa eu só fazer uma adendo. Tem só uma coisa que eu esqueci de falar. Pode ser que uma regulação tenha efeitos positivos. Por exemplo, no caso dos canudos, você está deixando de fazer uma agressão ao meio ambiente. Tá bem? Só que, quando você faz isso, você está olhando só pelo lado positivo. Supostamente deixando, você não sabe. Supostamente, tudo bem, mas vamos supor só para a gente analisar que seja realmente benéfico. E se for muito pior fazer o de madeira lá, ou se gastar muito mais na cadeia produtiva, muito mais. Sim, exatamente, é aí que eu ia chegar. Você está fazendo uma coisa positiva, mas você não está vendo quais são os custos que você está tendo. Você está fazendo coisa bem intencionada. Sim, você está fazendo uma coisa falando, olha,
Vamos pegar, por exemplo, um caso de uma coisa que pode ser um pouco mais polêmico. Por exemplo, uma escola. O governo ele vai arrecadar impostos e vai construir uma escola. Aí a escola você fala, pô, a escola é bom, cara, você está dando educação e tudo mais. Só que na hora que você arrecada impostos para construir uma escola, que com certeza é uma coisa boa, você pode estar retirando. Não, vamos supor que seja. Vamos só supor que seja para entender que mesmo assim não faz sentido. Mas não faz. Esses impostos que foram arrecadados, eles podem ser usados para fazer outras atividades que naquela comunidade são ainda mais importantes, ou que seja para construir uma outra escola, que seja uma escola mais eficiente do que aquela. Então, esse lado do custo, aquilo que você está abrindo mão, é uma coisa que não se leva em conta. E geralmente, quando alguém está querendo fazer um aumento de impostos ou uma regulação, essa pessoa vai se focar na parte boa, ele vai se focar naquilo que você vê. Olha, agora tem isso, antes não tinha. Mas ela não vai se focar naquilo que você está abrindo mão. Era só isso. Às vezes não é assim tão óbvio. Eu vou fazer só um adendo aqui para ser um pouco advogado do diabo. Já que a gente está com uma posição muito livre mercado, vou trazer uma posição que foi tratada no debate do Ling, Rockwell, e em determinado momento o pessoal do Greenpeace decidiu que ia falar com ele sobre sustentabilidade. E qual foi o argumento usado? Matias, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela palestra. Por favor, aplausos. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Mas se dá aquela pergunta antes disso, a saideira. Sim, a saideira. Você acha que o fim do imposto do combustível vai aumentar a sustentabilidade do país? Ou vai diminuir? Com certeza, vai aumentar. Vai ficar mais sustentável. E por que vai? Principalmente por causa de duas razões. As duas razões que eu coloquei aqui na palestra. É menos arrecadação para o governo, que vai direcionar isso para atividades improdutivas, e vai estimular investidores externos a verem o Brasil como, olha, tem bastante poço de petróleo aqui no mar, talvez hoje não seja tão importante, mas se as reservas em outro lugar do mundo se acabarem, isso pode ser interessante. Pode se investir em maquinário aqui no Brasil. Você vai estimular a produtividade. Ou, na pior das hipóteses, você vai estar matando uma fonte de recursos que está tirando coisas produtivas de um lugar e colocando em improdutivas do outro. Principalmente por causa dessas duas razões. Respondido? Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Prazer. Eric, por favor. Eu ia direcionar a pergunta, mas vou direcionar a pergunta agora. Numa visão um pouco mais liberal do assunto, nós temos o seguinte: a visão libertária, ela pressupõe propriedade, ou seja, a gente observa a tragédia dos comuns que diz que quando um bem é de todos, ele não é de ninguém. Só que hoje a gente não tem uma situação assim. Hoje nem tudo é de alguém. A gente não tem quem responsabilizar, por exemplo, pelo Tietê. A gente não tem quem responsabilizar uma pessoa. Você sabe, ele é o dono do Tietê. As externalidades negativas que porventura vierem a acontecer são culpa do fulano X. E através daí você faz o boicote. Hoje, elas pertencem de forma coletiva ao Estado. A pergunta é, uma vez que você tem esse sistema, e dando a reconhecer a dificuldade que é implementar um sistema de propriedade privada, onde todos sejam donos de tudo, ou todos opinem originalmente de tudo, como o libertarianismo, ou como qualquer ideia das que a gente está apresentando aqui, responde isso? Afinal, não é melhor que algo seja de todos, pelo menos para ser de alguém? Eu sou o Gerrit, sou o novo coordenador estadual do Students for Liberty. Participo também de outros movimentos, como Unilivres, e localmente na Universidade Federal da ABC eu estudo economia e tenho um grupo de estudos lá também. Na verdade, não tem como uma propriedade ser de todos ao mesmo tempo. Você tem, por exemplo, quando a gente fala em propriedade, falar em propriedade pública, digamos assim, é contraditório. Sempre vai ter alguém controlando essa propriedade. Mesmo que, a princípio, os políticos ou,
enfim, os intelectuais por aí, eles gostam de falar, não, isso é de todo mundo, por exemplo, a Petrobras. Não, a Petrobras é do brasileiro, todos aproveitam disso e etc. Mas na verdade a propriedade ela digamos, ela é do Estado, né, como instituição, mas quem controla ela vai ser os diretores, os políticos em si. E como o ser humano ele é egoísta por natureza, vai buscar seus próprios interesses por natureza, esses diretores, políticos, etc., vão usar dessa propriedade de todos para atingir os seus próprios fins. Ou seja, a tendência, por exemplo, quando não é ele que paga a conta do prejuízo, quando isso acontece, é que ele vai explorar o máximo possível aquele recurso para os seus próprios fins, né? Então, não tem como você falar em propriedade, não tem como você falar em propriedade coletiva, porque digamos assim, a forma como isso ocorre geralmente não condiz com o que é vendido, né? Acho que talvez o único modelo que a gente pode falar de propriedade coletiva, digamos assim, é quando é uma sociedade, né? Quando é um grupo de societários que partilham de ações de uma certa empresa e por aí vai. Quanto à questão do rio, por exemplo, a teoria legal, libertária, enfim, ela parte do princípio de que tudo deve ser privado, né? Então, por exemplo, a tendência de um rio público, assim como está até em Aristóteles, quando fala que o cachorro de rua, quando ele tem muitos donos, na verdade ninguém vai cuidar dele, ele vai morrer de fome, né? É mais ou menos a mesma tendência. Quando o rio ele é de todos, digamos assim, ou ele é cuidado pelo Estado, enfim, a responsabilidade recai sobre o Estado ou recai sobre ninguém, né, que é mais ou menos a mesma coisa, a tendência é que esse rio ele vai ficar ruim, vai perder o valor econômico dele. E, por exemplo, quando acontece uma empresa se instala ali na beira do rio, ela polui o rio, às vezes muitas das pessoas que moram ali nas beiras do rio, né, durante todo o seu curso, são prejudicadas. E quando ainda acontece uma ação legal para punir essa empresa que está prejudicando todas aquelas pessoas e o meio ambiente, enfim, acontece que a multa aplicada pelo Estado sobre aquela empresa vai para o próprio Estado e não vai para as pessoas que tiveram a sua propriedade invadida, né, digamos assim, por resíduos tóxicos ou outras coisas. Então, o ideal é que, na verdade, o rio ele seja visto de uma forma um pouco mais privada, né? As pessoas ali que moram na margem do rio têm um certo direito sobre aquilo e as pessoas que pescam, enfim. Então, quem poluir o rio, digamos assim, ele vai ter que compensar legalmente todas aquelas pessoas que foram individualmente agredidas, digamos assim. Aí eu vou te fazer uma pergunta chata. E o mar? Porque o rio é observável. Nós temos diretamente quem são os mais próximos. Mas em relação ao mar, nós temos que é algo como de estrutura continental, você perde a mensuração do que ele é o quê. Qual você acredita que talvez seja uma resposta para isso? Do pessoal que diz, não, mas os caras vão para o mar. A gente está falando do rio, os caras vão para o mar. A gente está usando o mar, que é um bem humano, universal. Na verdade, no caso do Brasil, se não me engano quem falou isso foi o Gianluca Lorenzon. Eles tinham falado que a maior parte dos esgotos, etc., são canalizados na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. É mais comum os resíduos virem direto para o mar, digamos assim, mas lá na parte da Ásia e tal, aqui a gente não vê, né? Aquele rio gigante assim de dejetos indo literalmente para o mar. Geralmente eles são barrados antes disso, mas em alguns casos onde isso acontece, eu diria que talvez, por exemplo, acho que um exemplo bom foi na barragem que teve a de Brumadinho, né? Os dejetos foram tomando todo o percurso do rio,
foi destruindo, digamos, cidades inteiras, né, as suas fontes de renda e sustento. E quando chegou no mar também atingiu diversas praias em volta. Então a gente tem que saber quais foram os prejudicados. Porque se a princípio, por exemplo, voltando numa questão um pouco mais figurativa, na ilha de Cruzoé, por exemplo, tem o dilema, né? O dilema, por exemplo, se só tem um Cruzoé na ilha, ele tem alguma restrição do que ele pode ou não fazer, do que ele pode ou não usar de recurso? A princípio, não. Não tem nenhum dilema moral e nenhum dilema ético, porque ele é o único ser, digamos, racional ali na ilha, e ele só tem que usar a sua técnica para se aprimorar das coisas do meio ambiente. Então, o dilema ético da invasão de propriedade privada, enfim, só vai surgir quando tem duas pessoas na ilha, que é justamente porque os meios para se usar, né, digamos assim, para atingir os determinados fins são limitados, enquanto os fins são muito maiores em volume, né, que é as nossas ideias, do que a gente quer chegar ou do que a gente quer ter. Então, na verdade, se a princípio no mar ninguém fosse afetado, você não teria um dilema ético nenhum, não haveria nenhum problema jurídico, porque não existe, da mesma forma que não existe crime sem vítima, se ninguém é diretamente afetado pela sua ação, então não há um crime. Acho que é basicamente isso. Obrigado. Acredito que respondeu satisfatoriamente. Eu queria fazer uma pergunta aos presentes aqui. Quem aqui trabalha ou está abrindo uma empresa ou tem uma empresa fundada? Queria que, por favor, você pudesse vir aqui para falar sobre as dificuldades que você enfrenta ou esteja enfrentando de acordo com o Estado influenciando direto e diretamente na sua empresa. Olha. Boa tarde, meu nome é Carlos. Estou fundando uma startup voltada para a automação de... Vem cá. Olá. Acho que lá funciona, né? O sinal tem que pegar aquela cordinha. Boa tarde, meu nome é Carlos. Eu estou começando uma startup, na verdade, e mesmo sem conseguir iniciar ela, na verdade, você já tem que ficar pagando taxas, tem que CNPJ, todo mês tem que ficar pagando boleto, sendo que, na verdade, eu não tenho nenhum investidor, o dinheiro sai do meu próprio bolso. E eu já tive uma outra empresa e eu demorei 6 meses para conseguir uma documentação junto à prefeitura, porque a gente sabe que como a gente não é amigo de prefeito ou de vereador, as coisas ficam mais difíceis, né? Então, acho que nós deveríamos seguir um exemplo da Estônia, né? Você consegue abrir uma empresa em 20 minutos e não ficar pagando esse monte de taxa que nós temos aqui no Brasil. Um comentário, Daniel. Você vê, eu vou ser hoje o advogado do diabo. Por outro lado, nós temos que, toda vez que você abre uma empresa, você está declarando uma intenção com a sociedade. Eu me pergunto aqui, e talvez alguém aqui possa responder, se quando você tem uma intenção com a sociedade, você diz assim, nós, por qualquer motivo, queremos vender microfones. Microfones é o nosso lance. Quando você quer vender microfones, você tem a sua intenção pessoal. Quando você efetivamente começa a comprar, é uma manifestação da sua intenção individual, ou seja, empreendedorismo. Só que a forma como os outros vêm, ela pode depender de duas coisas.
da estrutura física, dos recursos e afins, ou da sua reputação. Concorda comigo? Ou as pessoas veem pelo que você tem, ou pela sua intenção. Você não concorda comigo, ou talvez não concorde, e é bom que não concorde, porque a pergunta é, os recursos importam mais que a reputação? O que faz alguém querer comprar de você? É a necessidade? Ou é a prova que ele tem de que você vai suprir a necessidade dele? E de que forma a reputação? O que você acha? Como alguém está fazendo uma startup? O que a pessoa do outro lado está procurando? O governo precisa formalizar que todo negócio precisa ser formalizado pelo governo, todo negócio precisa ser enxergado pelo governo, como forma de dar formalidade àquilo ou não? O que você acha? Bom, eu acho que as pessoas deveriam ser livres, né? A ideia de uma startup ela é para suprir uma necessidade de alguém que está naquele momento. Então, tipo, um exemplo do meu projeto. O meu projeto é para automatizar uma compra em supermercado. Então, hoje a gente sabe que você demora 50 a 60 minutos para fazer uma compra. Se você colocar o projeto que eu tenho em mente, você consegue fazer o pagamento da compra em 10, 15 minutos. Então, eu estou ajudando o mercado a trazer mais clientes para ele e, com isso, você sobrando mais tempo para poder fazer outras coisas da sua vida. Assim, o meu ponto de vista, eu acho que eu tenho que ter algum documento para provar que realmente é verídico o que eu estou fazendo. Não sei se precisa, na verdade, eu acho que não precisa ser o governo. E se a pessoa está vindo até mim porque ela sabe que o meu projeto vai ajudar ele no momento, eu não preciso de ter um terceiro para falar que realmente ele pode fazer, pode ou não pode. Porque se você tem um supermercado e você gostou do meu projeto, por que eu tenho que pagar algo para o governo, sendo que você está querendo o meu projeto? O governo não tem nada a ver na história. Belíssima frase, basicamente, quem talvez esse governo deve ser o que você escreveu no cartaz. Tudo acima disso. Eu vou repetir isso só porque talvez não tenha ficado audível. O Gustavo citou a frase do Cobbs. Abrir uma empresa deve ser tão fácil quanto escrever um nome no cartaz. Tudo depois disso é comunismo. Talvez uma posição muito radical, mas com certeza com um pingo de verdade. Vai deixar um pouco, Carlos, uma salva de palmas para Carlos. Vou tentar não cair aqui. Eu queria só adicionar em relação às regulações. Eu sou o João, do Gazeta Libertária, eu vim aqui ajudar a cobrir o evento. E vocês estavam falando em relação aos canudos, em relação às regulações lá no Rio de Janeiro, e se isso tem algum efeito positivo ou um efeito negativo, e a questão da intenção que engloba tudo isso, né? Eu acompanhei isso de certa forma de perto, porque eu estou direto lá no Twitter e eu acompanho bastante as questões das atualidades. E o efeito inicial que teve com você proibir os canudos foi que realmente os plásticos tiveram um consumo muito menor, porque agora está proibido. Mas